Saudações a todos do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma série de vídeos que estaremos disponibilizando para os nossos candidatos, nossos concurseiros, especificamente os do concurso municipal de Barra do Corda, da CEMED Barra do Corda, lançado recentemente, cujo edital encontra-se em aberto e as inscrições. Eu sou o professor Cláudio Souza. Estamos aqui para iniciar essa série de vídeos sobre o conteúdo de conhecimentos pedagógicos, fundamentos da educação, que é um conteúdo importante e básico para aqueles que vão prestar concurso na área da educação, na área pedagógica, professor, coordenador, supervisor, psicopedagogos, enfim. É um tema bastante vasto e bastante amplo presente nessas provas. Fiquem conosco, vamos hoje apresentar uma primeira aula, um primeiro desses vídeos vai ser sobre a pedagogia da escola nova, sobre o escolanovismo, que é um tema muito importante, muito recorrente nas provas de concurso de forma geral, certo? Nós já estamos participando do cursinho promovido pela CEMED, que acontece aí durante a semana. As nossas aulas são sempre às terças-feiras, também com fundamentos da educação. Isso aqui é um complemento a mais, já que não tem como nós abordarmos todos os itens do edital, que, como colocamos em outras oportunidades, é um edital bastante amplo e não tem como abordar toda a temática, então a gente está fazendo alguns vídeos curtos para estar aí reforçando o estudo dos nossos concurseiros, Nós vamos compartilhar a tela com vocês para a gente tentar fazer uma dinâmica um tanto quanto mais rápida, vídeos curtos para que sirvam até como revisão também, como fixação de conteúdos, enfim, para ser útil da maneira que vocês quiserem utilizar, tá certo? Deixa eu só terminar de compartilhar a tela aqui. Estamos aqui com o nosso slide, conhecimentos pedagógicos para concurso, tá aí o nosso canal no YouTube, para vocês se inscreverem, assinar o canal, fazer o sininho das notificações, clicar no sininho lá e comentar, aquilo tudo que vocês já sabem que se faz num canal, Bom, pedagogia escola novista. O que é escola nova ou escola novismo? Essa é uma questão importante quando se fala da escola nova, porque nós temos que entender essa escola nova, esse escolanovismo, como um movimento que inicia-se na Europa, como quase tudo a nível de cultura, educação, filosofia, e é transportado, trazido para o Brasil, É um movimento que inicia-se lá meados do século XIX, fortalece, tendo a Europa como centro, como foco principal, mas também reflexões feitas nos Estados Unidos, do pragmatismo americano, por exemplo, corrente filosófica que influenciou bastante a escola nova, nomes como John Dewey, por exemplo, John Dewey é um pensador americano, um filósofo, um psicólogo americano, que é um dos fundadores, dos idealizadores desse movimento chamado pragmatismo, que tanto influenciou a filosofia do século XX, e pragmatismo por si só influencia a pedagogia, Então, foi um movimento de educadores europeus e norte-americanos organizado em fins do século XIX, que propunha uma nova compreensão das necessidades da infância e questionava a passividade na qual a criança estava condenada pela escola tradicional. Também conhecido como a educação nova, a escola nova tem seus fundamentos ligados aos avanços científicos da biologia e da psicologia. É uma proposta que visa a renovação da mentalidade dos educadores e das práticas pedagógicas. O pedagogo Celestin Freinet foi um dos defensores dessa concepção de educação. Já o educador e pensador Jean Piaget optou pela chamada escola ativa, uma corrente da escola nova. Bom, aqui traçado um panorama geral sobre o escolanovismo, como surgiu, quando surgiu e por que surgiu. É importante a gente que vai fazer sempre essas provas de concurso estar atento a esses movimentos, no sentido de entender elementos importantes, que fazem parte dessa construção desses movimentos. Por exemplo, quando surgiu, nós já vimos, Europa, Estados Unidos, as bases teóricas
a filosofia, a psicologia, né, o pragmatismo americano, filosofia de Piaget, vão dar uns fundamentos teóricos importantes para esse movimento. E qual a função? Qual o objetivo desse movimento, né? Você vai observar que o objetivo é colocar frente a frente essa nova tendência que surge, essa nova visão da educação que surge com aquilo que era praticada, a dita escola tradicional. Nós vimos no cursinho, no meio de semana, um pouco sobre a escola tradicional, nós vimos que ela tinha sua estruturada em torno da ideia do protagonismo do professor, né? O professor é o detentor do conhecimento, a ele cabe o repasse, a transmissão para a criança, que dentro daquela estrutura é um ser totalmente passivo. Nós utilizamos até a expressão muito usada pelo Paulo Freire, que é a chamada educação bancária. A criança apenas tem depositado na sua mente o conhecimento que pretensamente o professor e o sistema possuem. Essa proposta da escola nova visa justamente bater de frente, questionar tudo isso, né? Questionar essa ideia, trazendo uma mudança importante no conceito de educação, né? Isso é importante frisar, o conceito, a compreensão da educação passa a ser outra, diferente da escola tradicional, e também uma mudança metodológica, uma mudança didática, métodos, formas de ensino, conteúdos a serem ensinados, tudo isso vai passar por um revisionismo, por uma modificação importante. Ela também é chamada de educação nova, uma outra variante do nome que você pode utilizar. É importante nós estarmos ligados nisso também. Todas as vezes que ouvimos falar de escola nova, escola novismo, pedagogia da escola nova, né, escola ativa, nós estamos nos referindo ao mesmo fenômeno, à mesma ideia de educação, que é a ideia de educação surgida no final do século XIX na Europa, chegada no Brasil, final da década de 20, da década de 1930, né, com essa consolidação dessas ideias, a chegada dessas ideias no Brasil, tentando também impactar a forma com que a educação era pensada e praticada aqui, né? Aí nós foram citados dois pensadores, dois importantes teóricos dessa concepção, Freinet e Piaget, ambos deram sua contribuição, a gente vai ver um pouco mais à frente, de forma mais específica como isso aconteceu. Aí nós temos as características gerais da escola nova, né, para a gente fixar. Importante vocês frisarem isso aqui é muito importante vocês terem uma definição, né, coloquei de forma resumida. O aluno é o centro do processo, o professor torna-se um facilitador da aprendizagem, as noções são produtos da experiência do próprio aluno, e é uma crítica à escola acadêmica e livresca. Essas concepções formam a estrutura básica daquilo que nós chamamos de escola novismo. Claro que existem outros pontos, mas nós podemos sintetizar nesses 4 aí. É importante vocês memorizarem isso aí, aprenderem isso aí, fazer com que isso tenha significado, porque qualquer questionamento que venha sobre a escola nova nós temos que atentar para a questão de como está estruturada essa proposta, né? No que diz respeito a como é a metodologia, qual a posição do aluno dentro desse processo, quais são os conteúdos, quais são as práticas valorizadas, enfim, essas questões são fundamentais para que a gente possa ter vivo na nossa mente, para que possamos compreender qualquer tendência pedagógica, qualquer informação que estamos estudando. A introdução de ideias e técnicas novas, como os métodos ativos, a substituição das provas tradicionais pelos testes, a adaptação do ensino às fases de desenvolvimento e as variações individuais são algumas das novidades da educação nova. Além disso, visava colocar o educando como centro do processo educativo. Além disso, foi um movimento que traz um embasamento filosófico à sua teoria pedagógica, influenciada pelo pragmatismo norte-americano de John Dewey, por exemplo. Também sofre influência de elementos da psicologia do desenvolvimento, com a definição de aprendizagem a partir do estágio em que se encontra o organismo da criança. Bom, algumas ideias, alguns tópicos também muito importantes, lembrando que hoje é só escola novismo, certo? Por momentos a gente pode estar repetindo alguma ideia, repetindo algo que foi abordado num slide anterior, num tópico anterior, mas isso é assim mesmo, é a necessidade da gente fixar conteúdos, fixar informações. Sempre que eu faço repetições em determinadas aulas,
seja com os meus alunos, ou seja em momentos como esse, eu sempre lembro uma frase importante de um dos cientistas mais importantes do século XX, Albert Einstein, quando ele falava que, tentando ser claro, eu terei que recorrer inevitavelmente em repetições constantes, né? Então, fica aí a dica, a gente se repete um tópico ou outro, é a necessidade de a gente fixar aquela ideia, porque nós acreditamos que é uma ideia importante e que está não só na estrutura das concepções que estamos estudando, como também provavelmente será um ponto em que uma questão pode abordar. Esses pontos são centrais para a abordagem de algumas questões. Então vejam aqui, eu até frisei nesse primeiro tópico de azul alguns pontos importantes para vocês prestarem mais atenção. Ideias e técnicas novas, como os métodos ativos, né? Os métodos, que são métodos ativos? Né? São aqueles métodos que priorizam não a transmissão direta, não a exposição do conteúdo, mas a integração do aluno a um processo de construção, a um processo de entender como as coisas funcionam na prática. Aulas de campo, métodos que envolvem a manipulação de algum objeto, a compreensão direta pela manipulação, pela prática, e não apenas pela compreensão de ouvir, de receber uma transmissão. Os métodos que priorizam a ação, a atitude, né? Substituição das provas tradicionais por testes, adaptação de ensino às fases de desenvolvimento, isso é muito importante. A partir daqui começa, isso aí é uma contribuição da psicologia, né? É uma contribuição da psicologia do desenvolvimento, lá de Jean Piaget. Começa-se a se articular a ideia do ensino dentro das condições em que se encontram, condições de desenvolvimento que se encontram cada criança em cada fase, né, em cada faixa etária. Ou seja, aquela ideia de determinados conteúdos, determinadas informações só podem ser repassadas para crianças em determinadas idades, em determinados momentos, porque acredita-se que as estruturas mentais de uma criança mais evoluída, né, do ponto de vista da sua idade, vamos dizer assim, são desenvolvidas o suficiente para serem submetidas a cálculos, a informações mais complexas, a cálculos mais complexos, né? Então, essa ideia de organizar o estudo, organizar o ensino de acordo com as fases do desenvolvimento, ou seja, com as condições mentais de cada criança, é uma coisa que passa a ser valorizada e passa a ser praticada a partir de então, né? E aquela ideia sempre que vai estar presente dentro da escola nova é sempre isso, gente, o aluno como centro do processo educativo, valorização do aluno como o ser, como o protagonista, como o mais importante, né? Gravem o nome de John Dewey aí, que é um dos influenciadores importantes desse movimento. Como eu disse, ele é de uma linha filosófica chamada pragmatismo. O que é o pragmatismo? Podemos explicar em poucas palavras, né? É uma tentativa de trazer algo de mais prático, de mais pragmático, a palavra pragmático vem de prático, né? Algo concreto, para a investigação, para a reflexão filosófica, né? Contrariando a metafísica, a ontologia, que são áreas mais teóricas, mais abstratas. O pragmatismo tenta dar uma solidez, uma importância mais prática, mais direta às reflexões filosóficas. É como se você pegasse a reflexão filosófica e aplicasse na prática para tentar resolver problemas do cotidiano, como no caso a educação, que é um problema talvez dos maiores que nós tenhamos, e que trazer essa reflexão para o campo da prática, mexendo nas metodologias, né, transformando a forma de atuação do professor, acredita-se que isso poderia trazer uma contribuição mais ampla para a educação do que tinha dado até então a chamada escola tradicional. Nós temos aí o ideário escola novista, né, o pragmatismo, do grego ação, prática, como nós falamos no slide anterior, uma expressão utilizada por Charles Peirce e William James, que são dois idealizadores do pragmatismo, né, cuja importância maior nós conhecemos, ou chegou até nós por meio do John Dewey, que nós citamos no slide anterior, né. Bom, no Brasil a Escola Nova buscava a modernização, a democratização, a industrialização e a urbanização da sociedade. Os educadores que apoiavam suas ideias
entendiam que a educação seria responsável por inserir as pessoas na ordem social. Também conhecido como escola novismo, a escola nova chegou ao país na década de 20, com as reformas do ensino de vários estados brasileiros. Um marco importante foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, que apresentava as principais diretrizes políticas, sociais, filosóficas e educacionais do escolanovismo. Muito bem, aqui nós temos reflexos da escola nova, do escolanovismo na educação brasileira, né? Ela buscava a modernização, democratização, industrialização e urbanização da sociedade. Vejam que trata-se de uma ideia de educação que não ficava restrita apenas aos muros escolares, às salas de aula, como era a ideia da educação tradicional, né? A escola nova propõe uma integração da sociedade, da escola com a sociedade, né? A escola deve criar as condições, deve criar as bases para as modificações, deve conscientizar as pessoas da necessidade da democratização. A escola deve ser o ponto de partida, o ponto de onde surgirá as principais ideias que levaram ao progresso, à democratização, à urbanização, ou seja, a escola está por trás das transformações sociais, ela deve estar por trás dessas transformações sociais que vão conduzir o país ao progresso, ao desenvolvimento bem maior. Enquanto não pensarmos na articulação da escola com a mudança social, estaremos andando em círculos e não avançaremos. Esse é, em resumo, um dos ideários importantes da escola nova, né? Ela chegou ao país, como nós vimos aqui, na década de 20, mas ela vai ganhar mais força a partir da década de 30, principalmente com a questão da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação, que é um documento onde os educadores desse movimento, sensíveis a essas ideias, é como se eles estivessem apresentando-se para o Brasil, para o mundo, a ideia, a necessidade de colocar em prática essas novas diretrizes políticas, sociais e filosóficas que o escolanovismo trazia. A ideia de modificação da sociedade por meio da escola, a ideia da escola centrar a sua atuação em torno dos interesses do aluno, da escola ser um centro que vá promover a integração do aluno à sociedade, dando a ele conhecimentos, não apenas de ordem teórica das disciplinas, mas formas de ação, forma de compreensão, regras sociais, normas, tudo isso, integração à sociedade de forma ampla, né, e promoção da democracia e do desenvolvimento. Então, a escola surge dentro da visão escola novista com todos esses valores importantes e todas essas finalidades, né. O término da difusão dessas ideias pode ser datado em fins dos anos 50, quando o ideário pedagógico opta pela planificação educacional como seu princípio maior. Um aspecto importante político da escola nova é a sua visão que liga a educação aos processos sociais, ou seja, a escola deve atender aos desafios da sociedade, e isso deve ser feito de forma crítica e dialogada. Nós podemos compreender a escola nova, né, que se nós olharmos lá a tendência, vamos fazer aqui uma ligação com as tendências pedagógicas que estudamos na terça-feira, parte delas, né, estudamos as tendências pedagógicas liberais, né, e lá uma das tendências que nós vamos abordar com mais profundidade também na terça-feira é a tendência liberal renovadora não diretiva, e é exatamente a escola nova, é a expressão do que nós chamamos de escola nova, né. Esta tendência, ela traz uma nova visão da educação, como nós colocamos, e é necessário frisar e repetir isso aqui, né? A integração da escola à sociedade, né? Aos acontecimentos sociais, aquilo que acontece na sociedade. A escola não se dissocia dos processos sociais que são importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Nós podemos dizer, portanto, que a escola deve estar ligada diretamente a questões econômicas, a questões de ordem política, a questões que, portanto, dizem respeito à sociedade e ao funcionamento dele. E como protagonista, a escola não deve apenas abordar essa temática, a escola deve direcionar esse tema, direcionar para que nós temos centros formadores de pessoas que possam atuar de forma esclarecedora e de forma precisa na política, na economia, ou seja, um centro formador de pessoas para atuarem no plano social, no todo social, de forma a modificarem
a cara do país, trazer esse desenvolvimento, trazer mudanças baseadas sempre no progresso. Então, focar nessa ideia, gente. Focar nisso. A escola é um centro difusor não apenas de conhecimento, mas de posturas, de mudanças, né? E de inserção com as outras áreas componentes da sociedade, o chamado todo social, né? Nós temos que compreender a visão da escola nova com essa proposta. Nós temos aqui uma frase de Don Dewey, né? O aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento. A ideia da democracia, da valorização dos processos democráticos, da estrutura organizacional do Estado baseado na democracia, democracia que pressupõe liberdades de atuação, liberdade de pensamento, tudo isso é ideário da Escola Nova, tudo isso é proposta. E tudo isso é muito novo e revolucionário no período em que é proposto, certo? A democracia, uma escola democrática que faz parte dos discursos políticos hoje. Hoje exige que a escola seja democrática em todos os seus procedimentos, mas naquele momento, nós estamos falando há quase 100 anos atrás, um século atrás, né? Estamos falando há exatamente um século atrás, década de 1920, né, que surgem essas ideias no Brasil, e isso era extremamente inovador e desafiador para o período, ok? A Escola Nova deu impulso ao desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas ativas. Um de seus representantes é o norte-americano John Dewey, que nós já colocamos, que pregou a democracia dentro da escola. O movimento Escola Novista representou também uma adequação educacional ao crescimento urbano e industrial. Um de seus pilares foi a identificação dos métodos pedagógicos com a ciência. Inseriram-se na crença em uma pedagogia científica. Tanto Maria Montessori como o belga Ovid de Crowley, a médica e educadora italiana, buscou os princípios de uma autoeducação motivada por materiais pedagógicos, certo? Bom, podemos perceber, portanto, a Escola Nova como aquela que que inicia essas mudanças, direcionando a educação para um outro caminho, para um outro momento, né? Tanto a valorização da ideia da democracia, tão cara a John Dewey, como nós já vimos, quanto a necessidade do fazer aprendendo, do fazer pedagógico, que aponte para uma educação de ordem prática e menos teórica, que combine de forma mais direta e precisa teoria com prática, né? E que propicie o desenvolvimento da sociedade como um todo, são ideias importantes que nós devemos perceber e devemos valorizar da Escola Nova, né? O citado os últimos dois pensadores aí, Maria Montessori e de Crowley, principalmente Maria Montessori, está muito ligada àquelas práticas transformadoras da educação a partir da manipulação de objetos, de jogos pedagógicos, de material dourado, de uma educação concreta. A partir de elementos concretos, é necessário criar vínculos da criança, da ideia da criança, da mentalidade com o real, né? É uma prática inserida na realidade, na praticidade, na valorização de elementos reais é que vai dar a contribuição, uma facilitação de aprendizagem, de compreensão por parte da criança, né? Bom, nós chegamos ao final da nossa apresentação aqui, e, como eu disse para vocês, era uma abordagem mais curta, mais básica, mais simplificada, mas que eu acredito que ter uma boa vai ser de grande utilidade para vocês, para que a gente possa estar compreendendo cada vez mais essas questões que sabemos que são tão complexas e que necessitam da nossa atenção. Nós despedimos aqui de vocês. Um abraço a todos. Nos encontramos na terça-feira, lá na nossa aula do cursinho, onde continuaremos a abordagem das tendências pedagógicas, né? E breve estaremos disponibilizando mais um vídeo para ajudar, auxiliar nos estudos de vocês. Estudem, se dediquem, metas a serem cumpridas, objetivos a serem buscados, força de vontade, estudo, dedicação, é o que vai fazer com que vocês possam alcançar esse sonho, né, que é essa nomeação, esse concurso. Então, um abraço a todos e boa sorte, e nos encontramos na terça-feira.